Vamos então à terceira parte, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras também podem ser assim traduzidas. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são as dívidas de suas faltas passadas, e essas dores pacientemente suportadas na terra poupa-vos séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, ser felizes. Deus reduz vossa dívida, permitindo-vos liquidá-la presentemente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. O que nós falamos na primeira parte, desse capítulo, que é exatamente a dor, a vicissitude, ser uma limpeza do nosso perispírito, de nós limparmos as marcas que nós fizemos em nós mesmos no passado, ou em alguns casos nessa própria existência com o nosso livre-arbítrio. O homem que sofre é semelhante ao que deve uma grande quantia, e para quem diz o credor, se me pagas hoje mesmo a 100ª parte, darei a quitação de todo o resto, e serás livre. Se não o fizerdes, eu te perseguirei até que tenhas pago o último centavo. Fecha aspas. O devedor não ficaria feliz suportando todo tipo de privações para ficar livre e ainda pagando somente a 100ª parte do que deve? Em lugar de se lastimar de seu credor, não lhe agradeceria? Então é exatamente isso. Nós falamos sobre isso também na primeira e na segunda parte, que nós pagamos em suaves prestações. E normalmente quando a gente pede, quando vem por prova, aquela dor, aquele sofrimento extremamente grande, ele é passado com resignação, com entendimento, com agradecimento a Deus por poder pagar a dívida mais rápido e com juros reduzidos, a dívida encurtada. É esse o entendimento que nós temos que ter e agradecer a Deus pela oportunidade de irmos quitando os nossos débitos. Tal é o sentido destas palavras, abre aspas, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, fecha aspas. São felizes porque pagam suas dívidas e após o pagamento estarão livres. Mas se, quitando-se totalmente de um lado, endivida-se de outro, nunca chegará à libertação. Esse é o nosso maior problema. A gente pode até estar bem resignado pagando a dívida de um lado, mas pela invigilância, por não manter o vigiar e orai, por não se manter num estudo, num caminho, numa mudança interior, vai contraindo outras dívidas. E aí a coisa fica difícil, Aí fica complicado. Mas Deus é misericordioso, vai permitir que a gente volte e pague, até que uma hora a gente fala, chega, eu quero realmente começar a pagar e ter um outro olhar para a vida e para a ilusão deste planeta, para poder, uma hora, me ver livre dele, não precisar mais voltar. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só delas, seja qual for, que não traga consigo a punição necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Se, portanto, reclama-se nas aflições, não se as aceita com resignação e como algo que se deve ter merecido, se acusa a Deus de injustiça, contrai-se uma nova dívida, perdendo o benefício do sofrimento. Por isso será preciso recomeçar da mesma forma que, se um credor que nos atormenta pagássemos a prestação, mas a cada parcela tomássemos novo empréstimo. A dívida não termina tão cedo. É esse o nosso problema. A gente vai acumulando dívidas,
Uma hora tem que botar um ponto final nisso. E a gente só consegue isso com a nossa mudança interior. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é como o operário que se apresenta no dia do pagamento. Para uns, o Senhor dirá: eis o prêmio por tuas jornadas de trabalho. Para outros, os felizes da terra, os que viveram na ociosidade, que puseram sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nas alegrias mundanas, dirá: nada cabe a ti, pois recebestes teu salário na terra, vai e recomeça a tua tarefa. Você não aprendeu nada, você comeu, dormiu, assistiu televisão, perdeu tempo, perdeu a tua encarnação. Volta, vai começar de novo. Uma hora você vai aprender. O homem pode amenizar ou aumentar a amargura das provas por sua maneira de encarar a vida terrestre. Pode amenizar ou aumentar, conforme a sua maneira, né, de encarar a vida terrestre. Sofre tanto mais quanto mais longa considera a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual abarca a vida corporal num piscar de olhos. Ele a vê como um ponto no infinito. Um ponto no infinito. Compreende sua brevidade e diz a si mesmo que esse momento penoso passará rapidamente. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, sustenta-o e encoraja-o, e em vez de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem progredir. Para aquele, ao contrário, que só vê a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor recai sobre ele com todo o seu peso. O resultado daquela maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, levar o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com sua posição, sem invejar a de outros, atenuando o impacto moral de seus reveses e decepções. Ele extrai daí uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, enquanto pela inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e angústias de sua curta existência. Nós já falamos bastante sobre isso na primeira e na segunda parte. Aí ele continua aqui, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura é devida à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira com que o espírito faz encarar as coisas deste mundo, ele toma com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o teriam desesperados em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos estremecimentos que sem ela o teriam perturbado. Nós temos aqui o desespero, a falta de perspectiva, a falta de visão de um futuro melhor. Tudo isso está muito ligado ao materialismo. Então, embora algumas pessoas se digam religiosas ou se digam com religiosidade, algumas até se digam espíritas ou espiritualistas, é só intelectualmente, é só da boca para fora. Interiormente, na sua realização de cada dia, não tem a fé, não tem a crença, não tem o sentimento verdadeiro de ser filho de Deus. Então não sente e não entende a razão da existência, nem do sofrimento, nem das vicissitudes da vida. E para a pessoa materialista, o suicídio é a melhor razão, já que não tem nada, não vai ter nada depois, vai ser o sono eterno. É melhor acabar com isso logo, já que isso aqui tem tanto sofrimento. Para o materialista existe uma lógica nisso. Por isso nós vemos tantos suicídios e os suicídios agora com a pandemia aumentando muito, infelizmente.
por falta de conhecimento, por falta de fé, por falta da interiorização das palavras de Jesus, da interiorização da certeza da existência de Deus. Porque quem comete suicídio, no fundo, ele acha que Deus não existe e que ele vai para o sono eterno. Esse é o materialismo, é o fundo que está atrás do suicídio. Infelizmente, nós temos hoje um quadro materialista muito maior do que possamos imaginar, porque infelizmente também a fé e a religiosidade, na maioria das religiões, no espiritismo, no budismo, no catolicismo, em todas nos evangélicos, em todas as religiões, ela está muito mais da boca para fora, ela está muito mais na periferia do que dentro do coração de cada um. Por isso a gente vê tanto desespero e tanta descrença em Deus, que são aqueles que vão para o suicídio. Ocorre o mesmo com o suicídio, excetuando aqueles que se verificam no estado de embriaguez e de loucura e que se podem chamar inconscientes. É certo que, sejam quais forem os motivos particulares, sempre há, por causa geral, algum descontentamento, é o que nós estávamos falando. E nós temos que retirar daqui a inconsciência. Quando que é a inconsciência? Quando o indivíduo está completamente fora de si, embriagado, com a sua mente completamente perturbada, ou por drogas, ou o álcool é uma droga, ou pela obsessão, por obsessores que estão ali tirando ele da razão e colocando nele a ideia do suicídio, para que ele possa ser mais facilmente manipulado por eles. Há muitos obsessores que levam o indivíduo ao suicídio. Aí ele vai ter a sua pena, ele vai ter a sua circunstância muito amenizada, né, pela condição da influenciação que ele está tendo. Mas vamos lembrar, perdão, que para que haja esta influenciação, a porta tem que ter sido aberta pela pessoa. Não existe uma subjugação, uma possessão, uma obsessão muito forte, sem que ela não tenha começado como uma obsessão extremamente leve, pelas brechas, e aquela pessoa foi permitindo, foi se acomodando, foi se ajeitando ali com o seu obsessor e a coisa continuou. Sempre com a participação, sempre com o consentimento daquele que é obsediado. Perdão. Ora, aquele que está seguro de não ser infeliz senão um dia e de serem melhores os dias seguintes, facilmente tem paciência. Só se desespera se não vê termo a seus sofrimentos. O que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Toda a nossa existência, mesmo que ela seja mais de 100 anos, perante a eternidade é menos que um dia. Mas o que não crê na eternidade, que acredita que tudo nele acaba com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê o termo disso com a morte. Nada esperando, acha absolutamente natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. É o que eu estava falando do materialismo, que acaba sendo lógico, óbvio, o suicídio para quem é materialista. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, ou numa palavra, as ideias materialistas são os maiores estimulantes ao suicídio. Trazem a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem na autoridade de seu saber, no esforço de provar a seus ouvintes ou aos seus leitores que esses não têm nada a esperar após a morte, não se está trazendo junto dessa consequência a de que, se são infelizes, não tem nada melhor a fazer do que se matar? O que poderão dizer para desviá-los disso? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança podem dar-lhes?
nada além do nada. Do que é preciso concluir que, se o nada é o único heróico remédio, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. É a ideia materialista. Portanto, a propagação das ideias materialistas é o veneno que inocula em um grande número de pessoas a ideia do suicídio. E aqueles que dele se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Não sendo mais permitida a dúvida com o espiritismo, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em condições totalmente diferentes. Daí a paciência e a resignação que, naturalmente, afastam a ideia do suicídio. Daí, em uma palavra, a coragem moral. O Espiritismo também tem, sob esse aspecto, um outro resultado igualmente positivo e talvez mais determinante. Mostra-nos os propósitos suicidas, revelando a sua situação. Mostra-nos os próprios suicidas, revelando a sua situação infeliz. E prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Dentre os suicidas, há alguns cujo sofrimento, mesmo sendo apenas temporário e não eterno, não deixa de ser menos terrível e de tal natureza que faz refletir todo aquele que tente partir da terra antes da ordem de Deus. Portanto, o espírita tem como oposição à ideia do suicídio vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tão mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido sobre a terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado totalmente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro pior, mais longo e mais terrível, que se engana se acredita que matando-se vai mais rápido ao céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de suas afeições que lá esperavam reencontrar. Do que se conclui que o suicídio, não lhe trazendo senão decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. E pode-se concluir que, quando todos forem espíritas, não mais haverá suicídios conscientes. Comparando então os resultados das doutrinas materialistas e espírita, só pelo ponto de vista do suicídio, descobre-se que a lógica da primeira conduz a ele, enquanto a lógica da última o evita, o que é confirmado pela experiência. Então nós vamos ver aqui, quando ele está falando acerca dos ensinamentos, né, da doutrina espírita, em razão de nos esclarecer, de nos mostrar a vida no mundo espiritual. Aqueles que tiverem interesse de se aprofundar no assunto, leiam um livro da Dona Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Para cada suicídio existe uma conotação diferente, porque nós não somos todos iguais, somos todos únicos, né? Somos todos diferentes. Então não existe uma regra de bolo, né? 2 e 2 não são 4, na conotação, na exemplificação do mundo espiritual, mas dá para nós termos uma ideia, dá para nós vermos as consequências, a lei de ação e reação, né, em relação aos suicidas. Tanto ao suicida consciente, que é aquele que se envenena, que dá um tiro na cabeça, que se joga na frente de um trem, por exemplo, quanto do suicida inconsciente, aquele que pela alimentação, pelos vícios, está se matando aos poucos, ou aquele que por estar desanimado, está depressivo, comanda a sua mente, as suas células para pararem. Chega, para que eu quero descer, eu não quero mais viver.
Então ele vai dando este comando e até um pequeno resfriado o tira do planeta, porque o comando que ele deu para as suas células é de que ele quer morrer. Esses são suicidas inconscientes, como era André Luiz. Vamos lembrar o livro Nosso Lar. Ele desencarnou como suicida inconsciente, pelo desrespeito ao corpo físico, enquanto estava encarnado. Aí nós vamos começar aqui as instruções dos espíritos. Este é o capítulo que tem mais instruções dos espíritos de todos os capítulos. Nós vamos começar aqui com uma psicografia feita pelo espírito de Lacordaire. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, abre aspas, bem-aventurados aflitos, dele é o reino dos céus, fecha aspas, não se referia à generalidade dos sofredores, pois todos os que aqui estão sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas, ai, poucos sofrem bem. Este é que é o grande problema. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. O desânimo é uma falta, porque nós estamos dando as costas a um presente que Deus está nos dando, que é o dia de hoje, que é a vida, que é a oportunidade de, a cada sol amanhecendo, a gente está renascendo na vida com a oportunidade de fazer tudo de novo, tudo diferente. Então, o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um suporte para a alma, mas ela não basta. É preciso que seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Uma fé viva na vontade de Deus. O que é uma fé viva? É uma fé verdadeira. Não é a fé da boca para fora, não é a fé para inglês ver. É a fé sentida, vivida no dia a dia. Como é que a gente vive a fé no dia a dia? Cumprindo a vontade de Deus, através dos ensinamentos que Cristo nos trouxe, do exemplo que Ele nos deu de como a vida deve ser vivida. Se a cada momento, com qualquer vicissitude ou algum problema, a gente parar e pensar, se Jesus estivesse aqui neste problema, o que Ele faria? Porque Ele é o exemplo da perfeição. E aí, se a gente tiver mais ou menos a ideia de qual seria a posição dele, através dos ensinamentos dele que nós já estudamos, por isso precisa estudar os ensinamentos de Jesus. Senão, você não sabe o que ele ensinou, como é que você vai seguir o que ele pregou? Impossível. Então, se a gente tem base dos ensinamentos dele, para pensarmos nele na hora de tomarmos uma decisão, não é que a gente não vai errar, mas a gente tem uma possibilidade maior de acerto, porque estaremos nos embasando nos ensinamentos dele. Então é o que ele diz aqui, é preciso, a prece é um suporte para a alma, mas ela não basta. É preciso que seja apoiada sobre uma fé viva, a fé que está viva no dia a dia, nos atos de cada dia, na bondade de Deus. Muitas vezes foi dito que ele, Deus, não colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. O fardo é sempre proporcional às forças. Vamos lembrar o que eu estava falando na segunda parte deste capítulo, quando a gente fala, sei lá, 200 páginas de manuscrito pedindo pagas de débito, e a hora que a gente chega no Ministério da Regeneração, ali o grupo que vai trabalhar no Ministério da Reencarnação, a hora que a gente chega ali naquele grupo que vai preparar nosso reencarne, eles transformam essas 200 páginas em 2, e já falam que se a gente conseguir passar por essas 2, tocam-se as trombetas, porque já teremos realizado o nosso propósito. E mesmo assim, quando chega aqui, com esquecimento, com tudo, a gente fica ó dia, ó vida, ó azar. Então, o que ele está colocando aqui, a recompensa será proporcionada à resignação e à coragem,
E o fardo é proporcional às forças, sempre é proporcional às forças. E quando a gente estiver passando por um fardo duro, pesado, a gente tem que se lembrar, puxa vida, esse daqui ainda é muito menos do que eu estava querendo. Eles já tiraram bastante, ele está aqui dentro das minhas forças, eu ainda queria mais. Então vamos lá, vamos aprender com ele, vamos ter vergonha na cara, vamos encarar as nossas vicissitudes como elas são, os fardos suportáveis por nós, dentro das nossas forças e necessários para limparmos aquilo que fizemos anteriormente. Por mais penosa que seja a aflição, não chega à magnitude que terá a recompensa. Mas é preciso merecer essa recompensa. E é por isso que a vida é cheia de tribulações. O militar que não é enviado às linhas de fogo não fica satisfeito, porque o repouso do campo não lhe proporciona promoção. E nós estamos aqui para sermos promovidos. E nós não seremos promovidos se nós não formos para a linha de frente, se nós não lutarmos, se nós não participarmos da guerra, para voltarmos dela vencedores, né, para pularmos, aumentarmos de posto, ganharmos uma promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso no qual vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, nas quais às vezes é preciso mais coragem que num combate sangrento, pois quem fica firme diante do inimigo curva-se sobre a pressão de uma pena moral. É mais fácil enfrentar os inimigos numa guerra, os inimigos lá de fora, do que olharmos para dentro e enfrentarmos o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. É limpar o mal que existe dentro de nós. É lutarmos contra as nossas má tendências. Este é o nosso trabalho. E ele é muito mais difícil do que uma guerra do lado de fora. O homem não recebe nenhuma recompensa para esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva seus louros e um lugar glorioso. Quando vos ocorrer um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos de impaciência, de cólera ou de desespero, dizei-vos com uma justa satisfação, abre aspas, eu fui mais forte, fecha aspas. Vamos lembrar Jesus? Eu venci o mundo. Ele não venceu no mundo, porque isso não interessava para ele, as ilusões daqui não interessavam para ele. Ele venceu o mundo, as ilusões do mundo. E é o que nós temos que fazer, é o que nós temos que correr atrás, de vencermos o mundo. Bem-aventurados aflitos, pode então ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra, e após o trabalho vem o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. A submissão à vontade de Deus. A gente todo dia faz esse pacto, e que Senhor, que seja feita a sua vontade. A gente sempre coloca isso na oração do Pai Nosso, falamos o dia todo. Sempre que oramos o Pai Nosso, nós colocamos, e que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas é só da boca para fora. Porque a hora que a vontade de Deus é contrária à nossa, aí a coisa explode. Porque o sofrimento do outro, a gente fala, não, você tem que... Isso passa, vai passar, se resigna. A gente tem 1 milhão de bons conselhos para o outro. Quando é conosco, aí a dor é maior, aí o sofrimento é maior. Porque eu não faço mal a ninguém, Para. Acorda. Sai da ilusão. Vamos se conhecer.
Vamos raciocinar que aquilo que está vindo para nós é 1/10 do que deveria vir. Porque Deus é misericordioso, então Ele vai fazer em suaves prestações. Vamos olhar para a dor e falar, puxa vida, eu teria que passar por 10 vezes mais do que eu estou passando. Mas pela misericórdia de Deus, Ele está me mandando aos poucos para que eu possa ir pagando as minhas dívidas em suaves prestações. Louvado seja Deus. A gente tem que sempre olhar para a vicissitude e colocar a frase que é muito repetida, louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Mas que isso tem que vir de dentro do coração, realmente entendendo a sua magnitude e a sua misericórdia. Aí depois nós vamos ver uma mensagem de Santo Agostinho, o mal e o remédio. Então, vossa terra é um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Então, a voz do profeta não mais ressoa em vossos ouvidos? Não apregoou que haveria choros e ranger de dentes para os que nascessem nesses vales de dores? Vós que viestes viver aqui, esperai as lágrimas pungentes e as penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor, por ter desejado provar-vos. Porque a prova é a única oportunidade que temos de passar de ano, de mudar a lição, de subir de classe, de aprimorar os estudos. Então a gente tem que bendizer a prova, a provação, por mais difícil que isso possa nos parecer. Mas é a prova, como aqui na escola. Se não houvesse prova, como que nós poderíamos mudar de ano? Como nós poderíamos passar do primeiro para o segundo ano? Sem a prova para que os nossos mestres pudessem avaliar até onde foi o nosso aprimoramento, até onde foi a nossa absorção de conhecimento. É a mesma coisa com o plano espiritual. Nós passamos pela prova para podermos mudar de ano, para podermos seguir adiante e receber novos ensinamentos. Ó homens, só reconhecereis o poder de vosso Senhor quando Ele tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado vossos dias com beatitude e alegria. Só reconhecereis seu amor quando Ele tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe der seu brilho e sua brancura. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último grau de abjeção e de miséria, estendido sobre o monturo, disse a Deus, abre aspas, Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer experimentar vosso servidor. Fecha aspas. Até quando vossos olhares irão parar nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se lançar além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesseis de chorar e sofrer toda uma vida, o que é isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver passado a prova com fé, amor e resignação? Procurai consolações para vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa de vossos males no passado. E vós que sofreis mais, considerai-vos como os bem-aventurados da terra. Então olha o que Santo Agostinho está colocando aqui. Procurai consolações para vossos males no futuro, que Deus vos prepara. Então vamos procurar a consolação das dores e dessas provações na vida espiritual, no futuro, que Deus nos prepara. Vamos lembrar Jesus?
eu irei e prepararei para vocês o lugar. Nosso lugar está sendo preparado na verdadeira vida, que é no plano espiritual. E depois ele coloca aqui: procurai consolações para vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa de vossos males no passado. E procurai as causas da dor que estamos passando no passado, porque nós estamos limpando o que já fizemos, o que já nos redimindo dos erros que cometemos. E vós que sofreis mais, considerai-vos como os bem-aventurados da terra, porque sereis consolados. Nós que passamos por vicissitudes, nós não, né? Aqui eu estou sendo muito otimista em relação a mim mesma, não. Aqueles que conseguem passar pelas provações com resignação, com esse olhar de gratidão a Deus, porque é uma forma de se limpar, serão extremamente consolados a hora que chegarem no plano espiritual e olharem para si e ver a limpeza, né, e a energia boa, a luz que aquela limpeza lhes trouxe. Como desencarnados, quando vagáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes fortes o bastante para suportá-la. Por que reclamar agora? Vós, quando pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta contra a tentação e vencê-la. Porque a fortuna e a glória aqui na Terra é a maior prova pela qual um ser humano pode passar. É a mais difícil. Vós que pedistes para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabieis que quanto mais difícil a prova, mais gloriosa seria a vitória. E se dela saísses triunfantes, quando vossa carne tivesse sido lançada sobre o monturo em sua morte, dela escaparia uma alma brilhante de brancura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. É aquilo que eu estava falando, a consolação, a alegria da alma limpa, iluminada, depois que a prova termina. Que remédio então determinar aqueles que são atingidos por obsessões cruéis e males cruciantes? Só um é infalível: a fé, o olhar para o céu. Se no acesso de vossos sofrimentos mais cruéis, vossa voz canta ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não mais nos pergunteis, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos, aquele que crê está fortalecido pelo remédio da fé, e aquele que duvida 1 segundo de sua eficácia é punido no mesmo instante, porque nesse mesmo instante já sente as pungentes angústias da aflição. Porque é o que o Santo Agostinho está mostrando, que a aflição faz parte da falta de fé. A aflição faz parte daquele que não tem a tranquilidade da crença, da certeza do amor, da misericórdia de Deus. O Senhor marcou com seu selo todos os que acreditam nele. Cristo vos disse que com a fé se transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé por suporte será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos de maiores dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desligará de seu corpo de tal forma que, enquanto este se contorcer sobre as convulsões, ela planará nas regiões celestes,
cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, pois serão abençoados por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. Como sempre, as mensagens de Santo Agostinho são maravilhosas, como de tantos outros, mas as mensagens dele são marcantes, são muito importantes. Então a gente precisa analisar, sentir as palavras de Santo Agostinho aqui, para que a gente possa se manter firme no nosso vigiar e orai, para que a gente possa se manter firme na certeza do amor e da misericórdia de Deus. Vamos então continuar na quarta parte deste capítulo.